Aí a live, mais uma live do Hospital Santa Genoveva. Eu sou Eduardo Jorge, cardiologista aqui do Hospital Santa Genoveva, e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos bater um papo informal sobre Covid, um enfoque para a população, falando um pouco sobre várias fake news que aparecem por aí, que todo mundo recebe por WhatsApp, e nós vamos contar com a participação do meu amigo médico, Dr. Rodolfo Gadia, que é oncologista aqui do hospital também. E nós vamos ter toda essa abordagem, uma abordagem mais à população. E eu gostaria de convidar o Dr. Rodolfo, né? A gente já pediu para entrar? O telefone tocando. Olha o Dr. Rodolfo Gadia ligando aqui. É no outro telefone, Rodolfo. Mas ele tentando entrar aqui. Vê se o Rodolfo já entrou. Não entrou? Acho que ele não está conseguindo. Bom, mas nós vamos falar algumas generalidades sobre Covid, enquanto o Rodolfo chega por aí, né? Bom, Covid, na verdade, Covid-19 é o nome da doença. O vírus é o SARS-CoV-2. Esse vírus faz parte de uma família dos coronavírus. Nós temos em torno de 7 coronavírus que já estão entre os humanos. Já tivemos algumas epidemias no passado que não chegaram a ser pandemias, ficaram localizadas. Tanto a SARS em 2002 quanto a MERS em 2012, que foi no Oriente Médio. Mas elas não viraram pandemia como o Covid, que está liquidando o nosso dia a dia, né? Está esgotando todos nós de energia e tudo mais. O Covid, eu vou chamar sempre de Covid, mesmo não sendo um vírus, Covid sempre sendo a doença, pode causar desde resfriados comuns, como todo mundo sabe, até uma doença mais grave. Muitas vezes a gente fala que ela é uma doença respiratória, mas hoje a gente já sabe que em alguns casos ela é uma doença renal, doença pulmonar, doença neurológica. 90 a 95% dos pacientes, se a gente testasse todo mundo, sara de qualquer jeito. Com médico, sem médico, apesar do médico, com remédio, sem remédio. Então, a grande maioria, se a gente conseguisse testar, iria, né, curar de qualquer forma. Né? O Rodolfo conseguiu entrar? Rodolfo, então, eu estou começando a falar das atividades da Covid. Muito bem-vindo, viu, Rodolfo? Eu tive que começar sem você, você não chegava, você não estava dando conta. Aí eu estou olhando para lá, que o Rodolfo, o Rodolfo é lá, né? Tive que pegar um vídeo, Rodolfo, torto seu aqui. Mas o que acontece? Então eu estou falando algumas generalidades da Covid, Rodolfo, que eu comecei falando. Eu falei aqui que é Covid, né? Que Covid, na verdade, é a doença. E vou fazer um resuminho de 10, 15 minutos para a gente começar a conversa, então. Tudo bem? Só antes, assim, boa noite, pessoal. Esse é o doutor Eduardo, não precisa dispensa apresentação, porque ele já falou aqui, ele já está bem situalizado. Eu me chamo Rodolfo, sou oncologista, então eu vim aqui só para aprender. Eu vou ficar mediando, vendo as perguntas, pessoal, vai fazendo pergunta enquanto o Eduardo vai falando, ele fala pouco. Então ele vai falar em 15 minutinhos e eu vou depois interrompendo ele só fazendo pergunta, porque qual que é a ideia? A ideia é tranquilizar, não é polemizar, né, não, Eduardo? Vamos passar, a questão é de utilidade pública, é envolver o pessoal, a comunidade, todo mundo que está aqui e tentar falar o que a gente sabe, porque se tem uma coisa que esse vírus está fazendo na gente é dando um samba, um baile na gente, e isso é muito importante, a gente desenvolver a humildade científica, não é, Eduardo? Nós estamos trocando pneu com o carro andando, né? Pode falar, Eduardo, eu vou ficar vendo aqui, ó. O que a gente fala hoje, Rodolfo, pode ser mentira amanhã. Isso é que é o difícil dessa doença, é uma doença nova. A gente aprende todo dia uma novidade, né? Com certeza. Hoje uma coisa boa, uma notícia boa é que nós estamos dando alta aqui para uma paciente, para uma senhora, né, foi o Tiago Ferola que acompanhou também, paciente do Tiago Ferola que está indo embora do hospital hoje, 90 anos, venceu a Covid, né? E nós estamos falando, 90 anos, nós estamos falando da Covid, eu até comentei da Covid, falei que a maioria das pessoas vão curar de qualquer jeito. A gente tem uma estatística mundial que se testasse todo mundo, em cada 100 pacientes que contaminasse com a Covid, 80 não ia ter nada, 80 ia passar em branco, aquele resfriadinho que nós temos todos os anos. 20% iriam necessitar de hospital. Desses 20% que necessitam de médico, de hospital, 6 deles, em 100, vão precisar de oxigênio de alguma forma e 3 vão ser entubados. E se acredita que a mortalidade real da Covid, por que a gente fala real? Porque a gente não testa todo mundo, não sabe todo mundo doente. Mas quando você pega populações específicas e consegue testar todo mundo, você vê que a mortalidade em cada 100 pessoas morre menos que uma pessoa.
em cada 100 contaminados, né? Existem os grupos de risco, que são os idosos, os obesos, os cardiopatas, doentes do coração, os diabéticos, os pacientes com câncer, os pacientes de doença renal, as grávidas são considerados grupos de risco, os pacientes com qualquer doença que leva a imunodepressão, queda de imunidade, todos esses são considerados grupos de risco. Só que é importante lembrar, a COVID ela pode se manifestar de uma forma grave em qualquer pessoa. Mesmo uma pessoa jovem, 20, 30 anos, nós tivemos uma jovem aqui no hospital internada com 15 anos. Forma grave da COVID, foi entubada, tratada aqui no hospital. Forma grave, 15 anos. Então, qualquer ela pode acometer de forma grave, né? O contágio é principalmente por gotículas de vias respiratórias. O sujeito, quando ele fala alto, quando espirra, quando tosse, ele deixa gotículas no ar. Aquelas gotículas de saliva que contém o vírus. Os fomes, que são aquelas gotículas que caem em superfícies contaminadas, elas são importantes, mas não são tão importantes quanto o respiratório. Então, é importante você chegar com as compras da rua, higienizar essas compras, sempre higienizar a mão quando encostar em qualquer coisa, mas ela não é realmente a principal. A principal é via respiratória. E é sempre importante lembrar que o paciente sintomático, o paciente que tem sintoma, ele transmite também a COVID. O principal paciente, o grande responsável pela transmissão na população é o pré-sintomático. Aquela pessoa que vai ter doença, mas que ainda não manifestou a doença. O pré-doente, né? O pré-sintomático. Ele vai ter sintomas, mas ele ainda está sem sintoma. E naquela fase ele vai transmitir. E a única forma de prevenção, na verdade a melhor forma de prevenção, é o distanciamento social. O que é o distanciamento social? É manter uma distância de 1 metro de todas as pessoas, é usar máscara, é distanciamento social. A etiqueta respiratória, que é limpar sempre as mãos. Quem usa óculos, nunca ajustar o óculos sem antes limpar as mãos, nunca ajustar a máscara sem antes limpar as mãos. E é importante, esse distanciamento social ele é fundamental. Geralmente, outra coisa importante, os sintomas, depois que você contamina, você entrou em contato com uma pessoa que está transmitindo Covid. Geralmente, você vai começar a manifestar os sintomas, se você desenvolver a doença, depois de 5 dias desse contato. Isso é a média. Tem pessoas que podem levar até 14 dias para manifestar, mas o grosso vai manifestar em 5 dias esses sintomas. E quais são os sintomas? É uma doença, vários sintomas, é uma doença são várias doenças em uma só. O comum é a tosse, febre, falta de ar, aquele cansaço, a dor de garganta, a falta de olfato, você não sente cheiro das coisas, a falta de paladar, você não sente gosto das coisas. Muitos pacientes apresentam só com diarreia, outros pacientes formas mais graves, já abre com uma forma grave. Eu tive uma paciente recentemente que o sintoma dela foi um derrame. Ela teve um derrame, nós fizemos o Covid, estava positivo. E mais tarde ela desenvolveu o sintoma respiratório, mas o primeiro sintoma foi um derrame. O diagnóstico a gente faz através de 2 tipos de exame, principalmente um exame, que é o PCR. PCR é aquele cotonete, né, que vai nas vias aéreas, você passa o cotonete na via aérea e esse cotonete vai para o laboratório e aí você estuda esse material para ver se tem o vírus. É interessante que o exame ele não é 100%. O melhor exame, que é o PCR, que a gente chama, que é o do cotonete, ele não é 100%. Se você fizer 4 dias antes do início dos sintomas, só 33% vão dar positivo. Quase 70% vai dar negativo a pessoa estando doente. Se você fizer o exame no primeiro dia do sintoma, 62% dos pacientes vão dar positivo. 40%, mesmo doente, vai dar negativo. O exame vai falar que ele não está doente. E se o sujeito tiver, geralmente o melhor para se colher o exame é do 3º ao 8º dia. Se você colher esse exame do 3º ao 8º dia, 80% dos pacientes vão dar positivos. Mesmo esse paciente doente, depois de 3 dias doente, ele ainda 20% dos doentes vão vir com o exame negativo, estando doente, estando com Covid. Então a gente acaba fazendo um diagnóstico misturado com sintomas clínicos e tudo mais. Uma outra coisa importante é que a gravidade da doença, ela depende da pessoa afetada. E a gente não tem como saber quem é quem. Às vezes um sujeito mais jovem, ele tem uma forma grave, vai para a UTI. Eu tenho paciente de mais de 80 anos, com doença cardíaca grave, que passou muito bem. Foi um resfriado comum, como todos aqueles resfriados que nós temos todo ano, todo mundo tem. E uma coisa que nós estamos falando muito é imunidade.
A doença gera imunidade? A grosso modo, parece que ela gera imunidade. Depois que você ficou doente, a maioria não vai ficar doente, de novo. Existem dois tipos de imunidade. Uma imunidade por anticorpos e uma imunidade celular. Às vezes, mesmo a pessoa que não produz anticorpos, ela está imune. A pergunta que a gente não sabe responder é se vai ser uma imunidade temporária, se ela vai ficar imune por 3 meses, 6 meses, esse vírus está mudando muito, ou se vai ser uma imunidade permanente. A gente ainda não tem essa resposta. O que está acontecendo é que nós estamos tendo alguns relatos de pessoas que estão recontaminando. A doutora Ludmila Ajar, de São Paulo, que é o grande nome da Covid atualmente, ela citou Opa, médico opa, só te interromper. Ela é de Anápolis, viu? Ela é de Anápolis. Anápolis. É da minha terra, conterrânea, doutora Ludmila. Desculpa aí o raciocínio, volta. Mas ela citou um médico na frente de batalha, um médico do pronto-socorro do Sírio-Libanês, e esse médico, em março, ele testou o PCR positivo, quer dizer, teve Covid, e teve uma tomografia com aquela imagem tradicional do Covid, que é o vidro fosco. Então, ele teve a doença em março. Ele foi afastado, recuperou, ficou sem sintomas e voltou a trabalhar. Ele agora, no mês de julho, já no começo do mês de julho, ele começou com sintomas gripais de novo, febre, tosse, e a tomografia dele, que tinha normalizado, voltou a ter aqueles sinais de vidro fosco. Fez o PCR positivo, recontaminado com a Covid. Então é uma coisa importante. Porque fazer o PCR de novo, ele não é um bom controle de cura, fazer esse exame de novo. Porque esse exame ele pode permanecer positivo, mesmo as pessoas estando bem. Nós estamos um pouquinho atrasados, as nossas diretrizes brasileiras. As diretrizes americanas, ela já colocam o seguinte, ela não faz exame para liberar o sujeito para o trabalho. Ela coloca o sujeito, tive Covid hoje, fiz o exame da Covid hoje. Eu conto 10 dias desse exame, desde que 3 dias eu não tenho sintoma nenhum, nos últimos 3 dias, não pode ter sintoma nenhum, e aí você volta ao trabalho. Se continuar sintomas, você continua em isolamento até 3 dias sem sintomas. Outra coisa importante, o tratamento. Não existe um remédio que cura a doença. Não existe um remédio que cura a Covid. Nós combatemos várias frentes ao mesmo tempo. Existem alguns remédios que combatem o vírus, que é o Remdesivir, que saiu nos Estados Unidos agora, ele diminui a internação, parece que diminui um pouquinho a mortalidade, mas infelizmente os Estados Unidos compraram todo o estoque desse remédio. Só existe esse remédio nos Estados Unidos e só vai ter nos Estados Unidos. Não tem uma previsão de chegar para nós, ele chama Remdesivir, que é um antiviral, ele inibe o crescimento do vírus dentro do corpo da gente. Existem alguns anti-inflamatórios que nós já temos aqui, que inibem aquela atividade inflamatória, porque o que faz o paciente ficar grave é a inflamação dentro do corpo, é a resposta do corpo contra o vírus. Ela é uma resposta que é desmedida, ela é muito mais forte do que a pessoa pode tolerar, e ela começa a agredir o próprio indivíduo. Então, existem algumas medicações, inclusive o corticoide, que é uma droga que mostrou que ajuda muito, não deixa de ser um anti-inflamatório. E o tratamento antitrombótico, porque grande parte das pessoas que complicam, elas complicam por fenômeno de trombose. Quando a gente usa antitrombótico, nós não estamos falando do AS, do clopidogrel, da aspirina que a gente tem em casa, não. São medicações injetáveis, que é a heparina, feitas em ambiente hospitalar, né, para tratamento hospitalar. Uma coisa importante, não acredite em mensagem que promete cura milagrosa. É só você lembrar o seguinte, que se você testasse todo mundo, cerca de 90% a 95% dos pacientes que, com Covid, se tomasse Guaraná, iriam curar. Então, a grande maioria dos pacientes, se você testasse todo mundo, quase todo mundo vai curar. O problema é que essa doença ela é de uma transmissibilidade muito alta, muito mais que as primas delas, que até matavam mais, que é a SARS e a MERS, que a gente cita sempre de exemplo. Essas gripes que não viraram pandemia, ficaram presas na China e no Oriente Médio, elas matam muito mais, isoladamente, tem uma letalidade maior, elas têm mais poder de matar. Só que a Covid, como ela pega mais pessoas, esse pequeno percentual dela, que é letal, acaba sendo gente demais. Está saturando o serviço de saúde. A gente sempre cita, nós estamos com os hospitais todos cheios, com pacientes graves, com Covid, tanto público quanto privado. Não existe um hospital hoje, os dados são públicos, a prefeitura tem divulgado isso todo dia, não existe um hospital hoje que está mais tranquilo. Não, todos estão realmente do mesmo jeito. Nós
demoramos a aprender a lidar com a doença, inclusive fazer uma prevenção adequada. Todos os hospitais, nós falhamos muito dentro dos hospitais, nós aprendemos errando, infelizmente. Como eu disse, nós estamos trocando pneu com o carro andando, nós estamos aprendendo no dia a dia, né? É um aprendizado. E falando, só citar algumas drogas, que eu tive muita esperança nessas drogas, eu realmente tive muita esperança, e ainda existe esperança para essas drogas, que uma delas é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina tem 2 trabalhos aí que, para sair, um chama Colisão, que é do sírio-libanês, que pode mostrar que ela tem algum efeito. E um estudo que eles estão levantando agora, de um instituto que chama Henry Ford, em Detroit, nos Estados Unidos. Eles usaram a hidroxicloroquina junto com a AZT. A AZT é aquele primeiro remédio para tratar o HIV. E parece que eles tiveram bons resultados. Só que, por outro lado, eu tenho alguns dados que deixam a gente um pouco preocupado em usar a hidroxicloroquina. É uma droga segura. Eu, há 20 anos, trabalho com cardiologia, eu vejo muitos pacientes com lúpus, com outras doenças reumáticas, usando hidroxicloroquina, e realmente eu acho uma droga segura, né? O Bolsonaro está usando hidroxicloroquina agora, ele tem feito 2 eletrocardiogramas por dia. Eu não acho que precisa disso, né? Eu, assim, o presidente, eles querem ter um excesso de zelo, ele faz um eletrocardiograma pela manhã, um eletrocardiograma à tarde. Não acho que necessita. Você tem que saber se você não tem contraindicação. Inclusive, se não tiver contraindicação a usar, você não tem, né? Ninguém está errado em passar, médico não está errado em passar, o paciente não está errado em tomar. Só que nós temos alguns estudos sérios que falam muito contra a hidroxicloroquina. Saiu um estudo no New England Journal of Medicine, que é um estudo muito importante. O que ele fez? Ele deu hidroxicloroquina preventiva para os pacientes, para os acompanhantes de pacientes, quem morava na residência junto com o paciente que tinha Covid. Então, o marido estava com Covid, ele dava para a mulher, dava para os filhos, para todo mundo que morava naquela casa. E ele também deu para os médicos que trabalhavam no pronto-socorro. E o que ele descobriu, depois de um tempo, avaliando esses pacientes? Que a hidroxicloroquina não fez diferença nenhuma. Mas esse trabalho trouxe uma coisa muito boa. Só 15% das pessoas, tanto dos médicos como quem convivia com contaminado, só 15% adquiriram Covid. E é interessante que a gente vê que existe hoje está sendo muito estudado, lá na USP de São Paulo, eles estão fazendo vários estudos com as pessoas com a imunidade natural. Tem pessoa que convive, todo mundo já deve ter ouvido falar, o marido e mulher moram junto, o marido teve Covid e a mulher não teve. Isso está muito comum, a gente vê muito isso. Então existe uma imunidade natural que está sendo muito estudada. Sobre a hidroxicloroquina, um outro trabalho muito grande que foi feito, chama Solidariedade, ele foi feito nesses primeiros países que foram varridos pela pandemia, Espanha, Itália, todos eles. E ele foi interrompido agora em junho, porque eles falaram que realmente não estava havendo diferença nenhuma, não tinha sentido em continuar. E o principal estudo, o principal trabalho que foi feito na Inglaterra, que é o Recover, que descobriu que o corticoide, que é uma droga barata, salvava vidas, ele avaliou 11 mil pessoas. Dentro desse trabalho, ele testou várias coisas. E ao mesmo tempo que ele descobriu que o corticoide salvava vidas, ele viu que a hidroxicloroquina não fazia efeito nenhum, não fazia diferença. Então hoje eu pessoalmente fico cismado com a hidroxicloroquina. O FDA, que é o órgão americano, que é o Anvisa dos Estados Unidos, ela revogou a autorização emergencial de uso nos Estados Unidos. E uma coisa que me chama muita atenção, lá nos Estados Unidos, eles compraram todo o Remdesivir e mandaram a hidroxicloroquina toda para nós. Então isso aí já gera uma desconfiança com a hidroxicloroquina. Mas assim, não tendo contraindicação, é uma droga segura. Se o médico passar, não está errado. O paciente tomar, não está errado. Eu, pessoalmente, não tenho prescrito, a não ser que o paciente queira. Se o paciente quiser, ele vai tomar. Se ele não tiver contraindicação, não tem por que não tomar. Outra droga, que se não tiver contraindicação, não tem nenhuma contraindicação usada, se não tiver contraindicação, não tem problema nenhum, uma droga de baixa complicação também, que é a ivermectina. A ivermectina é a bola da vez. Está todo mundo ligando, perguntando, posso tomar? Como é que eu tomo? Como é que eu faço? Todo dia a gente tem esse tipo de pergunta. Não é problema usar, mas a Anvisa, que é o nosso órgão do governo brasileiro, ela já soltou uma nota essa semana desaconselhando o uso no tratamento da Covid. Ele é um excelente vermífugo. O
que acontece com a ivermectina? O que nós temos é um estudo australiano que é in vitro. O que é isso? Você coloca o vírus no vidrinho, falando grosseiramente, né? Você coloca o vírus no vidrinho e joga o remédio lá dentro. Leva para o laboratório e vê se o vírus foi morto ou não com esse remédio. E eles fizeram isso com a ivermectina. Se eu não me engano, eles usaram as células renais do macaco verde para fazer esse teste. Só que a dose que eles usaram é uma dose 100 vezes maior que essa dose de 1, 2, 3 comprimidinhos que a gente usa e receita para as pessoas para tratar verminose. Você teria que tomar 100 comprimidos para ter essa dose eficaz. E essa dose é extremamente tóxica para o sistema nervoso central humano. Então, acaba sendo não é uma opção para tratar. Essa a gente pode falar tranquilamente, não é uma opção para tratamento da Covid. Nem para tratamento, nem para prevenção. Está errado quem quer tomar para prevenir? Não está errado quem quer tomar. Desde que não tenha contraindicação, não está errado. Né? E outra coisa interessante, só para falar de algumas, eu peguei uma lista, Rodolfo, de fake news, só para citar. Você tem 3 minutos, porque a gente tem que dar tempo para as respostas. Eu estou já perdendo aqui. Eu já anotei umas 8 perguntas, senão eu vou perder. Então, 3 minutos, hein? 3 minutos. Eu sou o diretor, hein? 3 minutos. 3 minutos, tranquilo. Isso. Álcool, não álcool, gargarejar álcool, bochechar álcool, não ajuda na Covid. Vinagre, também não. Ozônio, também não. Homeopatia, também não. Rei, também não. Soro da imunidade, é para tirar dinheiro das pessoas inocentes, não existe. Alho, é muito bom para muita coisa, mas não ajuda em nada na Covid. Bicarbonato, água com limão, alimentos e água alcalinos, não adianta nada. Usar máscara, surgiu uma fake news que usar máscara fazia mal, alcalinizava o sangue. E realmente nada a ver, a máscara te protege, a máscara é muito importante. Alimentos consagrados, alimentos religiosos. Eu sou cristão, o Rodolfo é espírita, né, Rodolfo? E nós cristão também, meu amigo. É cristão também, né? Mas os alimentos consagrados, um pastor há pouco tempo estava fazendo um feijão mágico aí para a Covid, isso não existe. Outra coisa importante, animais domésticos não transmitem Covid. Outra mentira, que ela só é letal em idosos. Como nós falamos, não, ela é letal a qualquer idade, ela pode ser letal. Ibuprofeno, no começo da pandemia, eles falaram que ibuprofeno poderia fazer mal, já sabe que não faz. Remédio para pressão, muita gente parou de tomar remédio para pressão, mudou o remédio para pressão porque achou que ele poderia fazer mal. Era uma dúvida legítima, hoje a gente sabe que quem toma seu remédio da pressão não deve parar, não deve mudar. Produtos trazidos da China, não tem problema, eles não vão te contaminar. Você viu lá, Made in China, não vai te contaminar. Bem tranquilo. Mas assim, só um geral sobre o Covid, né? Agora vamos passar a bola para o Rodolfo, né? Gastei meu Você já falou tudo, você já falou tudo. Rodolfo. Obrigado, Eduardo. Foi bom, porque você já deu um apanhado geral, né? Deu uma resumida toda. Eu peguei algumas anotações aqui que eu acho que é interessante, pelo que eu já vi aqui, para lembrar. Primeira coisa, quando vocês vão voltar lá na questão dos exames. É possível, porque tem muito essa história do falso positivo e falso negativo. Vem uma pergunta aqui, essa pergunta é da minha cunhada, ela está aflita querendo saber, existe a possibilidade de ter um PCR falso positivo no PCR, que é o gold standard aí do diagnóstico? Falso positivo no PCR. Enfim, ela dosou, fez sorologia todas negativas, IgM negativo, IgG negativo por quimiluminescência. Colheu o sangue, fez, então, qualitativo e deu tudo negativo e veio o PCR positivo. Covid. Se tiver clínica, Covid. Sem clínica. Porque, na verdade, a sorologia tem muito falso negativo, né? Conforme, agora tem esse método ECLIA, que parece melhor, mas a sorologia, ela dá muito falso negativo. A sorologia você não pode confiar. Isso, é porque o que eu busquei, falso positivo no PCR é muito difícil, viu, Eduardo? É só acidente ali de contaminação de amostra tal, porque é muito específico, né? Vai lá, sondagem PCR, pega um núcleo, a parte da proteína do vírus, ou amplifica o RNA, né? Enfim, eu acho que positivou, a gente tem que garantir, isola, 14 dias isolado. E na hora de sair desses 14 dias, você passou bem sem nada, fica fazendo PCR ou faz sorologia e libera? Não, você não faz nada. E você pergunta para o infectologista, né? Europeia, nada. Não.
Ok, isso é muito bom. Você sabe que os americanos, as empresas não estão aceitando isso aqui no Brasil, mas os americanos, o que eles fazem para voltar aos médicos? 10 dias após o PCR positivo, com 3 dias desses sem sintoma. Devolve E o não sujeito dosa para casa. nada, nem sorologia, nem um Nem sorologia. IgMzinho, nada. A Então tá bom. sorologia, na verdade, ela dá negativo na maioria dos casos. Tem paciente com Covid, um mês depois, faz sorologia dá negativo. Muita gente não É. converte. Né? Então a Essa é a grande sorologia é um exame dificuldade, que né? Às eu estou vezes o vírus. desanimado com a sorologia pessoalmente, vendo. Eu tenho pedido para. Já mandei muito paciente que deu PCR. Olha, daqui a um mês nós vamos fazer uma sorologia. Já estou desanimado. Tem um. Você comentou, Eduardo, lá na USP eu vi, tem uma Rádio USP, é tão legal. E aí eu vi um podcast da doutora Maiana Katz. Ela está fazendo uma parceria, e é com parceria aqui em vários países do mundo. E eles estão atrás, eles pegaram alguns tipos, mas principalmente os da ponta. Por que que tem pessoa jovem, sem nenhum fator de risco, que pega o vírus, vai muito mal e morre? Por que que tem pessoas que têm, geralmente às vezes é homem, interessante, parece que pode ter alguma coisa relacionada com a testosterona, mas eles estão indo atrás do gene desse pessoal, que a gente já sabe os fenótipos de risco, então agora está indo atrás de alguns genes protetores. E por que que tem vozinho com 104 anos que pegou a gripe espanhola, pegou o Covid, foi para o UTI e saiu? E por que que tem gente, a esposa geralmente, que o marido está com Covid e ela passa lisa, ele tosse nela, tosse na casa inteira e ela não pega? Então eles estão selecionando esses pacientes e vendo quais são os genes protetores e os genes de risco. Isso é interessante, porque a gente fica também sempre preocupado com a farmacologia, mas às vezes é muito, muito da resposta imunológica, né? Pergunta Ô, aqui. ô Rodolfo, Chegar isso em vale. casa, tem que limpar a roupa toda, lavar sapato, tomar banho, lavar o cabelo, passar naquela álcool gel no corpo inteiro, como é que funciona? Na verdade, o ideal é tirar a roupa quando chegar em casa. Se puder tirar os sapatos antes de entrar, isso é o ideal. Né? Já, antes da Covid, todo mundo deveria fazer isso. Você chega da rua, deixa sua roupa, né, num Paciente espaço que que é puder para isso. atleta, teve um aqui que foi atleta, disse que corre com você, viu, doutor Eduardo? Eu nem sabia que você corria. Atleta, dependendo do nível de atividade física, a gente vê que dá umas pequenas quedas da imunidade, né? Dependendo do Exagerado. estresse. Isso pode Baixei aumentar o bastante. risco? Então, aí pode, você acha que pode aumentar? Tipo, vamos fazer atividade física moderada para não ter um risco maior? O exercício físico ele melhora a imunidade, a exaustão, porque o que é muito para mim, às vezes não é muito para você. A exaustão diminui a imunidade, né? Nós já temos isso, né? Já temos esse dado. É tão interessante isso, né? Porque tudo é uma questão de ir nos 4 pilares da imunidade antes de sair metendo remédio para proteger, né? Profilaxia é tão difícil numa doença em que se pega 100, um vai ficar grave com risco de morrer, né? 8 ou 10 que vai ter que ir para o hospital, o tanto de pessoas que tem que tratar, você tem que dar ivermectina, cloroquina, vitamina, estricnina, tubaína e todazina. Nada contra, porque essa questão virou uma questão meio de fé, né? Fé científica, é uma convicção muito íntima. Eu não estou Você sabe que quando falando, eu falo de mas muitas vezes a hidroxoroquina, pessoa toma e fica bem, né? Mas se ficar bem melhor. psicologicamente, atividade física, controle do sono e boa alimentação, esses são os pilares da boa imunidade, né? Hidratação. Hidratação. Tá certo. É Tem igual uma pergunta vitamina. outra aqui. Vitamina em si, né, Rodolfo? As vitaminas em si não tem nenhuma Qual comprovação que vitamina? elas. Vitamina D, cobre, zinco, mobilideno, rádio, xenônio, fenônio, o que que toma? Na verdade, quem tem uma alimentação, você consegue suprir isso tudo com alimentação. Mas às vezes, para quem não tem uma alimentação adequada, o sujeito trabalha o dia inteiro, fica comendo porcaria, a vitamina, a suplementação pode ser válida. Ou o sujeito que gasta demais, ela pode ser válida. Assim, mas agora, falar que ela trata a vitamina D, a vitamina C, dose alta, trata o Covid? Tô olhando para você aqui, Rodolfo, torto aqui, viu? Gente, se vocês verem que eu tô olhando torto, é que eu tenho que ficar olhando o Rodolfo ali, senão você não vê o Tem uma Rodolfo. pergunta aqui, ó. Vou te fazer, mas essa é legal. Paciente que já teve câncer e está em remissão e acompanhamento, é grupo de risco? Não, não, Demais, pode né? ficar tranquilo. É só aqueles principalmente onquematológicos, né, pós-transplante, ou que faz quimioterapia e que dá neutropenia. Esse a gente tem que ficar atento.
tá? Então, todos os Mas pacientes que terminaram o é tratamento de curado, né, câncer, Rodolfo? isso, fica tranquilo, vida normal, tá bom? Pacientes que usam prednisona pode ser afetado, isso é legal. Depende da dose, né? Fala pra gente aí, Eduardo. O grande problema é isso. O corticoide de uso crônico, o sujeito que usa muito, ele diminui a imunidade, né? Você pode manifestar uma doença pior. O corticoide, quando você usa ele 5 dias, né? Geralmente a gente fala usar o corticoide 5 dias, na doença é uma coisa. Quem vem usando corticoide, o prednisona é um corticoide, isso é ruim. Realmente, isso Olha, tem uma imunidade que debilita a imunidade, né? olha essa informação, o tanto que é interessante. A gente, naquele afã, porque na dúvida, né, isso é natural do ser humano, a gente sempre quer super tratar, isso a gente vê muito em oncologia, né? Na dúvida se funciona ou não, a gente quer super tratar para parece que se sentir protegido, algo assim, pelo menos eu tratei, porque tanta gente que às vezes tem um Covid, e aí a família toda começa a ligar, você não está tomando isso não, você não está tomando aquilo não, pelo amor de Deus, você quer tomar Bravo. morrendo no hospital, e aí de repente a pessoa fala, não vou tomar não, e passa bem. Ótimo, a grande maioria vai passar bem. Se passou bem, ótimo, que bom, Deus te abençoe. E se ficar ruim? Se ficar ruim, tá vendo? É porque você não tomou. É tão interessante essas relações, mas a questão é, muitas vezes remédio antes da hora ou antes do time pode prejudicar. Exemplo, corticoide. Se você tem Covid positivo e começa a tomar o corticoide, porque falou que lá na fase final, fase 3 para 4, precisando de oxigênio ou na ventilação, que é o recovery, né, Sem clássico sintoma, lá é em inglês, assintomático, né? se você toma corticoide, se altera um pouco sua resposta imunológica, parece que aumenta o tempo de transmissão. Você fica um infectante mais longo prazo e pode ser que você prejudique a sua evolução e vá para a fase ruim. Então, Você corticoide, do pessoal, tá com recover, né? Covid, é do recovery só na fase mais grave, em UTI, ventilação mecânica ou precisando de suporte Não, na verdade, o respiratório. recover eu coloco qualquer oxigênio, mesmo catéter. A academia transmite mais o vírus ou o ônibus? Essa é uma pergunta legal. Tomar Depende da cuidado da academia, aglomeração, né? depende do Na contato. verdade, qualquer aglomeração, né, Rodolfo? E você viu que interessante, a gente estava morrendo de medo dos fomites. Segura a mão, álcool em gel e não encosta ninguém. Aí parece 2 semanas atrás, cuidado, é o aerosol. Falou da gotícula que cai, Como mas que o é o Rodolfo está aerosol. falando, Isso. é materiais contaminados. É você pegar uma caixa no supermercado e ela está contaminada, né? Explicar o que é FOMIT, né? Isso é legal. Tipo A sanguínea, isso já é uma questão genética, né? Tipo sanguíneo A, você viu essa corrente aí? Parece que vai pior, não vai? Eu já vi que o O vai melhor, mas na verdade não tem resposta para isso ainda. Mas que a imunidade ela é genética, que a resposta ela é genética, a gente já sabe que é. Cada pessoa responde de um jeito, né? O sangue faz Doutor, parte da genética, mas nós não temos resposta ainda para qual tipo que. temos que correr aqui. Muita pergunta. Nós estamos com 40 minutos, não, 20 minutos. Esse Instagram é uma beleza, né? Ele Eu tenho uma rebenta com a lista aqui gente. para você, Rodolfo. Deixa eu te perguntar algumas coisas aqui, peraí. Ó, a primeira pergunta eu até falei, assintomático transmite? Transmite. Agora, aqui tem uma para você aqui, ó. Tontura também é sintoma? Olha, Só interessante que tem. tontura? Eu já vi algumas alterações neurológicas, já vi psicose, alterações de pânico, convulsões e aquela famosa encefalomielite difusa aguda. Inclusive, na época da gripe espanhola, o pessoal tinha aquela encefalopatia que eles falam letárgica, que o pessoal ficou meio lesado depois. Parece que é tudo uma questão de reações inflamatórias nas membranas, nas meninges e no encéfalo. Tudo é uma inflamação difusa. Eu não vou saber te responder se eu acredito que tudo pode acontecer. Esse vírus, na realidade, nós temos vários mecanismos que esse vírus. Esse vírus, eles são várias doenças, hein? É uma doença viral, realmente, o que o vírus está fazendo no corpo, é uma doença hematológica, sabe aqueles dispneicos com disparidade, e que eles falam que o pessoal está com aquela dispneia, hipóxia, e ele está até tranquilo em casa, com hipóxia grande, ou aquela disparidade radiológico-clínica. Por quê? Porque parece que um sequestro do ferro da hemoglobina causado pelo vírus. Então é uma doença hematológica, junto tem uma doença trombótica, desencadeia várias CVD, principalmente micro-CVD, e isso pode complicar lá na frente, e é uma doença imunológica.
Você vê que esse é um porquê. Eu acho que tudo é porque o vírus está entrando na gente, Eduardo, e a gente está tendo que fazer uma leitura dele. A gente não conhece, é um novo coronavírus. Então a gente, o sistema Rodolfo, imunológico está fazendo uma leitura. Então eu acredito na que pode verdade, ser, tudo pode, né? tudo pode. Eu acredito que pode ser sim, principalmente se inflamar alguma coisa do sistema vestibular, de equilíbrio, alguma inflamação neurológica. Qualquer coisa Tem um asma, diferente do padrão do paciente, você tem que pensar em Covid hoje. é. A diarreia é interessante, a Rodolfo, diarreia dá pouco, viu? Mas dá. E quando dá muita diarreia, eles estão dosando. Você viu essas histórias de ficar dosando partículas virais e parece que algumas são até ativas. Em esgotos de grandes cidades, parece que lá em Florianópolis desde achou 2019 eles já acharam então, Covid, né? setembro, parece que setembro de 2019, antes Já de estava anunciar. rodando por aí. Mas parece que precisa daquela famosa ativação, é aquela pulada no mamífero intermediário para ele pegar alguma mutação e entrar no nosso corpo de novo e começar a ter essa transmissão. É a Mas e história o do medo? morcego na China, né? A Transmissão sopa de fecal morcego. oral, transmissão por esgoto, é possível? Ainda já foi detectada essa transmissão? Você sabe dizer? Não. Parece que ainda não. Mas do mesmo jeito que não, é igual você falou, reinfecção. Todo mundo falava, não é possível. Não é possível. Quem está tendo Covid é aquele que entrou, virou quase um herpes, depois o vírus voltou, é o mesmo. Parece que agora falou que é possível. A Inclusive, gente eles está estão na aprendendo, né? dúvida. A Ludmilla ficou na dúvida, Rodolfo, se o vírus poderia funcionar igual a herpes, que a herpes é aquela catapora que nós tivemos na criança e fica lá guardada dentro de você. Então, ela sugeriu que ele poderia funcionar igual a herpes, a mesma infecção voltar, né? Interessante isso, né? E, e É uma aqui tem uma hipótese. pergunta, ó. Tenho asma leve, uso aerolin ou Berotec, né? Em bombinha. É o alfa, é o que dá batedeira. Muita gente cai aqui por causa do aerolim. Eu lembro disso, né? Aqui a nebulização, Atrovente e Berotec, né? Enfim, salbutamol, né? Às vezes uso 3 vezes no dia. Trabalho em clínica médica. Está preocupada, essa Gislene. Acho que acredito que não precisa preocupar, não, né? Tem que ter cuidado de não pegar, mas quem tem asma é um grupo de risco, é um pneumopata, é grupo de risco, não tem dúvida, né? Agora, a Aerolim não é uma droga, eu tive que discutir isso com o pneumologista dela, porque a Aerolim não é uma droga para ficar usando todo dia, né? Tinha que dar uma rediscutida. O sol pode matar o vírus? O sol pode matar o vírus na roupa? Ah, é porque tem uns que falam, vou ficar lavando a roupa todo dia. Eu chego, troco a roupa, deixo no sol, né? Parece que excessos de temperatura não é tão legal, enfim, mas o ambiente fechado, né? Essas A verdade é o seguinte, multiplicações. o vírus quando ele cai, vamos supor que ele cai no sol, ou ele vai morrer mais rápido, não tem dúvida não, mas não esteriliza, né? Ô Rodolfo, sintoma pode continuar depois de 14 dias? Sintoma, peraí, Rodolfo? passou. Opa, deixa eu ver. Sintoma pode continuar? Depois de Ah, é 14 dias. interessante. Olha, eu acredito que se aquele paciente que vai mal, pelo menos é o que eu li, né? Eu não sou. É engraçado também isso, né? A gente tem que ver o pessoal que está na linha de frente. É o infecto, pneumo, o cardiologista, o intensivista. A gente tem que tomar cuidado também, por isso que eu estou bem cauteloso. Porque, vou responder essa pergunta, mas a gente já entra na questão da fake news, né? E também nada contra, gente, mas fiquem atentos com as informações. Informação muito bombástica, aquela assim, chegou o remédio para resolver. Pegue ele, é simples, pessoal, faz isso aí, vocês vão acabar aprendendo, vocês aprendem muito mais descobrindo se é uma informação verdadeira ou não. Copie e cola no Google, dá um Google em tudo, porque ele já vai cruzar em todos os sites que já viu. Então, informações muito bombásticas, informação tipo, a mídia não quer que você saiba. Bom, se a mídia não quer que você saiba, é porque geralmente eles já passaram pelo filtro e não vingou. Ou então, se é uma coisa tem muita ideologia política, é ruim falar nisso, mas é importante. Uma coisa com viés muito político, ideológico, toma cuidado. Porque às vezes a fake news ela entra só para mexer com a nossa emoção, é fazer a gente acreditar pelo impacto emocional. E no impacto emocional a gente treme e passa para frente. 80% hoje das fake news, engraçado que hoje tem a cada 7 informações falsas, uma é verdadeira, viu, Eduardo? Nas redes,
nos grupos de WhatsApp, então a gente tem que tomar cuidado, porque o bombardeio de informação falsa está muito grande. E viu que a pessoa com mais de 60 anos, ela transmite mais de 5 vezes mais informação de uma pessoa mais nova, porque ela já vai fazendo aqueles controles. Chegou uma foto, hoje o Google também tem esse mecanismo de fazer pesquisa reversa da foto. Pega a foto, cruza lá e dá um Google lá, ele vai atrás do rastro dessa foto. Estou falando isso porque isso é muito importante para a gente também não ficar muito aflito, muito atento e preocupado com esse tipo de informação. E uma outra coisa, só para encerrar, você vai construir uma casa. Doutor Eduardo, você vai construir uma casa. Você vai chamar um filósofo, um poeta e um engenheiro de submarino nuclear, ou você vai chamar um arquiteto, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil? Você vai perguntar de coisas da... Isso, você vai chamar uma pessoa para falar de coronavírus, um vírus e a infecção que dá uma atividade inflamatória, fica grave em alguns casos, e vai para UTI. Você vai perguntar para um psiquiatra, para um radiologista, para um oncologista, ou para quem está mais na linha de frente? Essa é a crítica que eu deixo, que isso é muito importante. Aí você pode falar, mas não tem esse número de infectologistas suficiente para esclarecer a população. Tudo bem, a informação, o trabalho técnico a gente aprende, mas tem aqueles grupos de infectologistas, cardiologistas, intensivistas, pneumologistas, que faz o filtro das forças-tarefas, que dão as informações. Então é só ir atrás da fonte correta da informação. Voltando à história, mais de 14 dias com sintomas, pode procurar alguma outra coisa. Por quê? Porque se a pessoa, 5 dias, se ela deu positivo PCR, em 5 dias, 5 a 7 dias, se ela for mal, ela vai começar a afundar no sintoma nesse período, e às vezes é rápido e esse já está no hospital. Se a pessoa passou bem, passou de 2 semanas, que é o período da quarentena, e está muito bem, tanto é que você até falou que já pode voltar ao trabalho. Voltou a ter sintomas, investiga uma outra causa, alguma outra virose, alguma alergia, certo? Aí sim, eu acho que nesse que se está sintomático ainda, eu acho que pode repetir a PCR. Eu acho que é uma questão de segurança. O infectologista, ele fez uma live sobre infecções associadas, né? Tem muita sinusite, muita pneumonia, né? Que cai a imunidade com o Covid, você acaba desenvolvendo uma infecção bacteriana, que é secundária, não é o Covid mais, né? Isso pode acontecer. Essa pandemia, estamos chegando já no fim, agora é a fase de falar de coisas boas, trabalhar a esperança, hein, doutor Eduardo? Mas, doutor Eduardo. Só me conta uma coisa aqui, Rodolfo. Crianças são assintomáticas? A maioria das crianças, graças a Deus, hein? Você vê que tem um gráfico que mostra pessoas jovens sem fator de risco, é de 0,5% a 0,6% de ficar grave. Mais de 80%, é quase 90% assintomático ou oligossintomático sem nada. Crianças, a grande maioria delas não tem absolutamente nada, elas são transmissoras, são vetoras, é tão interessante isso. Parece que é aquele grupo que a imunidade inata, que é a primeira etapa do sistema imunológico, que é o mais celular, ela é muito bem adaptada em crianças, e parece que esse vírus, na imunidade inata, quem tem ela boa, parece que o vírus só passa suave, liso, ele entra e vai embora. Quem tem uma imunidade inata um pouco mais fragilizada, parece que ele aprofunda um pouco, que parece que é os casos dos idosos. Uma curiosidade, na época da H1N1, que é um outro vírus, ele é DNA, ele é menorzinho, o Covid é um vírus maior, é RNA, parece que é a questão das histórias das vacinas, a gente vai chegar lá, né? Parece que é uma vacina que vai ser mais fácil, parece, de resolver. A gente tem um medo de se realmente ela vai funcionar ou não. Eu tenho um pouco de receio, essa vacina saindo agora para setembro da Rússia, enfim, é aquele carro novíssimo na praça, sabe, doutor Eduardo? Que o carro muito novo, eu espero, às vezes vou esperar o pessoal comprar primeiro e andar nele, né? Aí a gente vai perguntar, tá dando algum defeito? Como é que tá? E de repente, se for bom, eu vou lá e vacino. Nada contra, porque é uma questão que está todo mundo indo atrás. Mas crianças, a grande maioria das crianças, só as que têm doença crônica, alguma outra lesão pré-existente, que pode ir pior, a grande maioria são assintomáticas. Nós tivemos uma notícia boa da vacina hoje, Rodolfo, que foi o Brasil, ele entrou naquele consórcio da OMS para garantir vacina para o Brasil, né? Então o Itamaraty, do governo brasileiro, mandou, né, essa carta de intenções, nós vamos entrar aí, vamos estar nesse grupo, que é um grupo internacional, né, praticamente todos os países do mundo, para ter a vacina aqui. A vacina, inclusive, já está sendo testada em alguns pacientes brasileiros, né, principalmente no estado de São Paulo. Já está em testes por aqui, né?
E outra coisa interessante, que eles estão falando que não sabe se a vacina vai ser uma vacina anual, igual a vacina da influenza, que a gente todo ano tem que tomar uma nova por causa da mutação do vírus, o vírus vai mudando. Se vai ter que tomar de 6 em 6 meses, essa é outra pergunta que a gente não sabe também, né? Como é que vai ser essa vacina? Mas que vai ter, vai ter. Para quando, nós não sabemos. E como que ela vai funcionar também não, né, Rodolfo? Tentar fazer agora um resumo. Nós temos 10 minutinhos, a gente tem que ficar atento aqui. Vamos tentar fazer um resumo de um tudo. Eu vou te perguntando e a gente faz um bate-bola, porque eu vi aqui o resto das perguntas, tem muita coisa a ver. Então, primeira coisa, é a questão de esclarecimento. Acaba que também são decisões muito individuais, né, Eduardo? A gente pode falar, listar aqui, falar 3 horas da cloroquina, que no final, se a pessoa às vezes estiver ruim, e não acho também isso ruim não, muita gente vai usar, não tem como, né? E mesmo pode sair e tem que sair e vai ser um monte de estudo até bonito, randomizado, de fazer 3, testado, e que dá negativo, que se a gente acreditar nela, interessante, eu estou dizendo é que na época da pílula do câncer, a fosfetanolamina, você lembra dessa história? Você acredita que até hoje, tem pessoas que não acreditam nos resultados, que falam que é um complô, que é isso, que é a indústria farmacêutica, que é o pessoal doente, aquela história, vender remédio, e até hoje pessoas ainda acham que ela funciona e que continuam usando. Mas tudo bem, a questão é esclarecimento. Então, bate-bola. Todo mundo fazendo isso. Primeira etapa, pessoas que não têm a doença ainda, porque parece que o vírus vai andar, né? Tomara que venha a vacina, a gente produz, fique protegido, mas não temos ainda o vírus. O que realmente funciona para prevenir o vírus? Eu estou com medo, eu não quero ter o vírus. O que funciona hoje? Distanciamento social. Usar máscara, manter um metro da distância das pessoas, lavar sempre as mãos. É aquilo que nós estamos ouvindo desde o começo da pandemia. É o que funciona. E lógico, descanso, repouso é importante, um repouso adequado, uma alimentação adequada, hidratação adequada, atividade física moderada, fundamental, né? Não tem a pessoa quer tomar a ivermectina, que a cloroquina eles têm um pouco mais de medo, a questão cardiológica, você sabe bem, mas ela quer tomar a ivermectina, que virou uma moda grande. Tomar essa ivermectina, que eu já ouvi falar, porque é tão interessante, cada um vai falando de um jeito, mas ficar repetindo a cada 2 semanas. E aí, se a vacina sair só ano que vem, ele vai tomar 6 meses de ivermectina? Você concorda com isso? Não, eu na verdade, assim, eu tinha muita esperança na ivermectina, mas hoje eu não acredito na ivermectina. Você viu que é interessante, de repente vai selecionar os piolhos resistentes, os chatos e estrongiloides para o ano que vem, né? Eu vi aquele chefe da UTI do Sírio, você até que me mandou, eu esqueci o nome dele, ele falou que nós vamos selecionar piolho multiresistente aí com isso. Então tá bom, a pessoa quer tomar vitamina D, vitamina de A, zinco, enfim, ele quer tomar vitamina. Cara, vale a pena. Se tiver deficiência ou não tiver uma alimentação adequada, suplementar vale a pena. Mas porque aí também não é tanta droga, apesar de o organismo inteligente, se tomou em excesso, ele elimina, né? O paciente adoeceu, ele não está com sintoma, ele positivou, Covid, PCR positivo, tá bom. O que ele faz? Faz nada. Não sai correndo na farmácia atrás da ivermectina e da cloroquina e do combo, heparina. Alimentação, nada. Repouso, alimentação e hidratação. Sentiu qual é a atenção que ele tem que ter? Respiração, o que ele tem que ficar atento? Na verdade, tem que diferenciar bem a falta de ar do Covid da falta de ar do pânico, né? Porque o sujeito faz um PCR positivo, ele fica em pânico. Então ele começa a ter aquela falta de ar do pânico. Tem que diferenciar isso. A falta de ar do Covid, ela vem e fica. Não é aquela falta de ar que vem, vai. Então tem que ter cuidado para diferenciar essa falta de ar, né? Então é interessante que nós sabemos que nós estamos caminhando. Ele está bem, atenção com a falta de ar, e por enquanto não precisa tomar ainda nada. Só manter a paz e evitar, né, o pânico e excesso de informação. Você vê que hoje a gente está sofrendo por excesso de informação, né? Enfim, ele começou a ter um pouco de falta de ar, está pesando a respiração, graças a Deus, isso é muito pouco, né? 10% no máximo, se ainda tiver algum fator de risco, sentir um pouco de falta de ar, em qual momento ele tem que ir para o hospital? Isso é importante, né? Qual momento? Desconforto respiratório, que é contínuo, tem que ir para o hospital. Febre que não passa 2, 3 dias com febre, não cede quanto tempo, tem que ir para o hospital. Sentiu mal, na verdade, e sentiu inseguro,
acaba sendo melhor ir para o hospital, viu? Ou então tem aplicativos, viu? Tem robozinho, sabe, do coronabr.com. É fácil. Entra no Google, tem aplicativo que vai te orientando, né? Porque é muita gente. Mas enfim, você sabe que acabou os oxímetros, né? Nas farmácias e em lojas de saúde, você sabe, né? Porque muita Mas gente eu fui comprou e surpreso. tá olhando o oxímetro, né? Aí tá 92% é área ambiente. Caiu disso, você fica doido, vai pro hospital. Mas enfim, chegou no hospital e parece que tá ruim, fez uma tomografia, não é bom para todo mundo, mas fez uma tomografia e manchou. Nessa situação, o que que faz? Ó, tá ligando o chefe da UTI, tá te ligando. Né? Tá chegando um Covid lá no PS. O que que faz nessa situação? Aí o paciente vai ser internado, você vai dar suporte de oxigênio, tudo aquilo que é o tradicional. É suporte, o tratamento é Suporte, suporte. E aí, corticóide, dexametasona, suporte e uma boa UTI, isso diminui a aí faz mortalidade. diferença. Então, hoje, o que que Uberlândia é diminui radioterapia. mortalidade? O que que diminui mortalidade hoje? UTI Não? boa. UTI boa. E Bom, Uberlândia, tanto a pública quanto a privada, sujeito que ele está bem servido. As UTIs em Uberlândia, nós somos um outro mundo, né? tá bom. Ô Eu Rodolfo, acho que só uma pergunta aqui. O IgG positivo, está imune? não necessariamente, às vezes pode ter reação cruzada com os vários outros coronavírus, né? E isso parece que é um fato também de gente que tem até um pouco de fator de risco. É gordinho, a obesidade parece que as células adiposas têm muito receptores de ACE2, né? Uhum. ACE2, parece que essa é a portinha de entrada do vírus. Então, o pessoal cardiopata, diabético e obeso, interessante, expressa muito essa portinha para o vírus entrar na célula. E aí, é interessante que a segunda causa de resfriados comuns, lá no capítulo lá de resfriado, depois dos rinovírus, são os coronavírus. Nós temos, parece que três, de muitos anos que 7 no ser humano. sete no ser humano, né? Então, É, mas e é a porque é maioria, três para muitas quatro bonzinhos pessoas. e os outros marvados, né? Se a gente for Uhum. pensar na bala lá do relógio, do relógio, do revólver, a sexta bala parece que pegou na gente, porque parece que já tem um aviso nisso, né, Eduardo? Ó, É, já é ganhamos o, muito. O mundo mudou, né, então, é Rodolfo? o Nós estamos no mundo SARS-CoV-1, normal. então, SARS-CoV-1, depois vem a MERS, depois vem a gripe suína, não é verdade? Depois vem a gripe aviária, né? Aí depois não é a sexta, né? Aí depois veio esse SARS-CoV-2, né? Parece que esse deu uma escapada e ele é muito inteligente, porque ele aprendeu, ele tem mecânica, parece que tem 300 mutações hoje no mundo, parece que ele tá aperfeiçoando, mas ele está aperfeiçoando mais no método de disseminar. Às vezes ele não quer matar tanto, um vírus ele quer viver. Então se ele mata muito rápido, muito, é o ebola, né, o do sexto, o Mata o ebola, hospedeiro. ele mata o hospedeiro Acaba antes, não logo. espalha tanto, né? Então eu acredito que qual é a mensagem que você pode dar para tranquilizar, se bem que se dá para tranquilizar, qual é a mensagem que você tem que dar para tranquilizar o pessoal? Gente, a verdade é que nós estamos chegando no platô. A gente espera que breve vai começar a cair essa disseminação do coronavírus. E vai passar. Isso é um fato, vai passar. Como toda doença com essa característica, vai passar. Né? Agora, está sofrido para todo mundo, é difícil para todo mundo, né, Rodolfo? Todo É mundo mudou igual, a vida, né? é igual o nosso tempo aqui, nós estamos a 2 minutinhos, você está vendo aí, né? Então Não, vamos vamos agora agradecer o pessoal, então. fazer as considerações. Ó, obrigado, Eduardo. Obrigado por ter me aceitado, né? Você estava falando aí sozinho, eu te deixei aí, Não, né? você não Você chega. aceitou. Foi Não, muito gente, mas bom, valeu pessoal. demais, muito bom. Isso é generalidade para a população comum. Nós não temos, né? E lembrar que o que nós estamos falando hoje pode virar mentira amanhã, porque é uma doença nova. Cada dia sai uma coisa nova, né? Vamos Até a esperar própria para ver o dia a dia, né? vamos dizer assim, até a própria cloroquina, né, que ela é igual a rede social, né? Ela passou vários filtros e in vitro, tudo é uma questão do que funciona in vitro, né? Então, in vitro parece que ela inibe o vírus, inibe a entrada dentro da célula e fortalece o sistema imunológico. Ela atua nas três frentes. E aí, então, ela estava num filtro, estava linda lá no Face dela. Aí, em vivo, parece que quando vai conhecer ela de verdade, não é tão do jeito que a gente achava, né? É, tem alguma coisa para sair ainda. Vamos ver, vamos esperar o final da história para ter certeza, né? Então tá bom, pessoal. Obrigado, viu, Gente, pela muito obrigado a todo paciência. mundo. Viu? Tá caindo.